Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Maura, participo do grupo de oração Cristo Rei. Nesse tempo sirvo também como coordenadora regional aqui da região Bonfim, na Diocese de Osasco. É uma alegria estar aqui hoje, participando desse projeto, idealizado pela comissão missionária da nossa Diocese e também de poder partilhar um pouquinho com vocês sobre os nossos dons a serviço da evangelização. Irmãos, dentro dessa temática, eu convido vocês para que possamos refletir na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 4, que nos diz assim: Pois, como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. E aquele que exerce a misericórdia, faça-o com afabilidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, dentro dessa temática que é proposta, nós podemos entender que, logo no início dessa palavra, inclusive, Paulo já fala isso, que são muitos membros, porém que fazemos parte de um só corpo, do corpo de Cristo. Então nós devemos entender que o chamado de Deus para a nossa vida nunca vai ser de forma individual. Aquilo que o Senhor nos confia, aquilo que Ele nos chama, nunca é para nós. É sempre visando o bem do corpo como um todo. Então é necessário mesmo que nós possamos ter essa abertura, a doação, a entrega, a resposta diante do chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós vimos também nessa mesma leitura, que o Senhor Ele nos confia conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Então, quando eu tenho um dom, não é por merecimento meu, por algo que eu tenha feito por merecer, mas porque o Senhor quis. Porque o Senhor quis. Então nós precisamos dar essa resposta ao Senhor, diante daquilo que Ele nos fala. Existe um chamado da parte de Deus para mim e para a tua vida. E é necessário que os filhos de Deus se manifestem e realizem aquilo que Ele nos chama a fazer. Tem uma frase de Santa Teresa que nos diz mais ou menos assim: eu não posso fazer aquilo que você foi chamado a fazer, nem você pode fazer aquilo a que eu fui chamado a fazer, mas juntos nós podemos fazer algo grandioso para o nosso Senhor. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Juntos respondermos ao chamado de Deus, porque na medida que nós respondemos ao chamado de Deus, o nome do Senhor é exaltado. Na medida que nós respondemos ao chamado de Deus, a Igreja de Cristo é edificada. Na medida que nós respondemos ao chamado de Deus, o mundo ele é impactado. É necessário que demos essa resposta, que coloquemos a nossa vida, aquilo que o próprio Senhor nos confiou, é necessário que nós coloquemos a serviço. Quando o Senhor ele se dirigia a Simão e André, ele falava: Vinde e eu farei de vós pescadores de homens. Está lá em São Mateus, capítulo 4. Eles eram pescadores, mas diante do seu ofício, Jesus disse que eles poderiam ir além. E esse chamado também é para minha e para a sua vida. Naquilo que nós fazemos, nós podemos ir além. O Senhor não confia dons somente para que possamos servir no grupo de oração. O Senhor confia os dons de acordo com que possamos servir a humanidade de um modo geral, naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho,
nos nossos estudos, na nossa casa, dentro do nosso lar. Aquilo que eu faço, eu preciso fazer com determinação. Se eu ensino, se eu tenho o dom de ensinar, eu preciso responder esse dom. Se eu tenho o dom de exortar, eu preciso responder a este dom. Se eu tenho o dom da palavra, eu preciso responder este dom. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? O que você tem feito com os dons que o Senhor te confiou, com os talentos que o Senhor te deu? Eu te convido neste dia a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre a resposta que você tem dado a Deus diante das coisas que o Senhor tem confiado a você, os talentos que o Senhor tem te confiado. Você tem enterrado? Você tem guardado? Ou você tem colocado à disposição do Senhor, esperando que outras pessoas façam aquilo que o Senhor te confiou a fazer? O chamado, ele é graça da parte de Deus para cada um de nós e precisamos responder com alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.